Show. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de Cujo, filme de 1983, dirigido pelo Leo Stigall. Esse cara, ele não fez muita coisa, né? Ele não guinou, ele fez uma boa direção aqui em Cujo. Depois ele foi fazer uma outra adaptação de Stephen King chamado Olhos de Gato, mas ele não saiu muito disso na direção, né? Lembrando, aqui já adiantando, que esse filme ele é uma adaptação de um livro do Stephen King. Livro esse que foi escrito na época que o Stephen King estava doidão, né? Tava lá alcoólico e tudo mais, todo chapado, e o próprio Stephen King ele fala que esse livro é o que ele menos gosta, né? Porque ele não lembra de nada do processo de concepção desse livro. Ele não lembra de ter escrito, de tão chapado que ele estava. E aqui, agora nesse canal, a gente vai abrir uma vertente com Cujo, que é uma playlist, vou até criar aqui, vou deixar no final do vídeo, etc., que são de filmes baseados em obras do Stephen King, né? Porque tem muita coisa. São muitas obras que esse cara fez que virou filme, então eu vou separar aqui, fazer uma playlist só para ele. Então vamos dizer que isso aqui é como se fosse uma série de reviews dentro desse canal, embora não seja contínua, né? Vai ser esporádico. Bem, no elenco a gente tem a Dee Wallace, que ela é uma Scream Queen, né? Ela é uma musa do terror ali dos anos 80. Ela fez muito filme ali nos anos 80, 90, principalmente filme trash, filme de terror. Ela tá em Criaturas, ela tá em ET, do Spielberg, né? E ela tá nos Espíritos, do Michael J. Fox. Então ela é um rosto conhecido aqui. Talvez esse seja o papel aqui no Cujo, um dos papéis mais memoráveis, que tem a melhor atuação da carreira dela. A gente tem que destacar também o garotinho, né? O que faz o filho, que é o Danny Pintauro, né? Tem uma piada aí nesse nome, mas eu não vou falar essa piada, porque dane-se. Enfim, Danny Pintauro, tem aqui uma foto dele na época do Cujo e uma foto dele recente. Ele não fez nada depois do Cujo, é um daqueles casos de ator mirim que depois que cresce desaparece. Então é isso, Danny Pintauro ele não fez nada. E vamos destacar aqui também o dublê, né? Que usaram um dublê para fazer um cachorro, apesar de terem usado cachorros de verdade e tal, de várias raças diferentes. Tem um dublê, e é legal que não dá pra perceber no filme o trabalho do dublê, porque a direção é muito boa, é muito bem construída. Então, nessas cenas de ataque que usam o dublê, sinceramente, não dá nem pra perceber que é um dublê ali. Bem, esse filme, ele é uma história bem simples, apesar de ser um clássico e tudo mais. Porém, o jeito que a história é contada é muito boa. A estrutura do filme, ele pega dois momentos, né? Ele pega o momento da família, né? Por metade do filme. Metade do filme é só ali construindo a família. Lembra até um pouco uma narrativa de novela, inclusive, né? Por metade do filme. E a outra metade é uma situação tensa, completa. O filme ele vira do nada, basicamente, né? Só que aquele do nada construído. Porque você vai construindo ao longo do filme uma certa tensão, botando vários elementozinhos ali que vão chegar nessa outra metade do filme para causar uma tensão máxima que coloca os personagens numa situação limite, que é uma situação que é meio que impossível deles saírem dali, né? A gente já viu isso em Velocidade Máxima, que é o vídeo que eu fiz review, vou deixar o link aqui nos cards, e aqui também tem uma situação parecida, mas tem toda uma construção, ao contrário do Velocidade Máxima, que isso acontece já no segundo ato do filme. Aqui não, aqui tem uma construção gradual, apresentando vários elementos da história até chegar nesse momento. O filme tem uma direção muito boa, tem umas atuações muito boas, principalmente a do cachorro, por incrível que pareça. Eu já falei sobre a atuação de cachorro lá no Bad Moon, né? Também vou deixar o link aqui nos cards. E, assim, é impressionante
o que eles fazem com o cachorro aqui, em questão de atuação e tudo mais. A atuação mirim do garotinho também é muito boa. E a construção de tensão é um filme realmente muito tenso. Ele causa uma tensão muito boa. Não é um filme perfeito, tem algumas coisas ali que não são bem legais, principalmente ele é um filme que acaba meio do nada, então, mas ele é um filme que tem uma construção extremamente boa. A estrutura de roteiro do filme é muito boa. O filme ele é baseado no livro, como eu já falei, e ele tem algumas diferenças em relação ao filme e ao livro. Eu vou falar sobre essas diferenças aqui na review, porém a estrutura básica, que é o cachorro atacando a mãe e o filho dentro do carro, essa estrutura básica se manteve, né? A parte que interessa, digamos assim, da história, eles adaptaram de uma forma primorosa, uma forma bem fiel ao que está no livro. Tiveram algumas mudanças pontuais, algumas que eu concordo, outras que não, mas a gente vai falar isso aqui na review. Bem, o filme ele tem uma estrutura de roteiro simples, mas a direção é bem inventiva. E a gente já vê isso logo no começo do filme, quando o diretor ele filma o coelho ali e o Cujo que é um cachorro da raça São Bernardo, né? Que o começo do filme ele é bem feliz, tem uma musiquinha super feliz ali, que parece que é um filme do Beethoven que tu tá vendo. Lembra muito aqueles filmes do Beethoven o Magnífico. E aí é muito legal, e aí tem o ponto de vista do cachorro ali, uma boa direção ali que filma do ponto de vista do Cujo, ali correndo atrás do coelho, uma câmera meio tremida, mas que funciona, então é uma direção muito boa, uma ambientação muito boa, que tu fica pensando, pô, eu escolhi Cujo para assistir ou escolhi Beethoven, porque tem uma trilha sonora, a trilha sonora também do filme é muito boa, a fotografia e tal, então tem toda essa questão aqui nesse filme que dá essa construção, né, e a desconstrução principalmente do cachorro. Ele vai perseguindo o coelho, só que aí o coelho ele entra numa caverna e o Cujo ele não consegue entrar na caverna e fica só com a cabeça ali para dentro da caverna. O problema é que nessa caverna tem muitos morcegos. Os morcegos começam a voar, o Cujo começa a latir, né? E o morcego acaba mordendo o focinho do cachorro, né? E aí a gente tem uma outra cena, o filme já corta para a cena do Ted, que é o garotinho, que ele tem medo de escuro, ele tá querendo ir correr pra cama, apagar a luz ali e correr pra cama, e aí tem uma situação muito bacana de direção também, que aqui, nesse ângulo, quando a luz está acesa, a cama tá bem perto, parece que tá bem perto do moleque, mas quando ele apaga a luz, parece que tem um caminho, né? Algo muito, muito longe, assim, da cama. Isso é legal sem dizer uma palavra, né? Aquela situação de roteiro de filme, de cinema, que quando um roteiro é bem escrito, tem aquela situação de mostrar e não contar. E aí você tem elementos que mostram, né? O medo de escuro do garoto. Ele não falou uma fala até agora, mas a gente já sabe que ele tem medo de escuro por causa dessas coisas assim de direção e tudo mais, e também de roteiro. E outra coisa de direção também que mostra que ele tem um medo do escuro é que ele vai correndo em direção para a cama, e a corrida é sempre de vários cortes, né? Ele filma ele correndo de vários ângulos diferentes e parece que ele nunca chega na cama. Então isso é uma coisa legal. E aí ele olha para a porta do armário se abre, e aí tem uma situação que a gente pensa que é o cachorro, né? A gente pensa que o cachorro é deles, né? É desse moleque. E a porta abre e tudo mais, só que a gente vê que não era nada. Ele grita, os pais vão lá, e aí a gente já é apresentado logo de cara para a família, né? E aí nasce um novo dia. A gente é apresentado também ao Steve Camp, que ele é uma espécie de vizinho ou algo do tipo, assim, que ele está fazendo algum trabalho ali para a família, alguma coisa de marcenaria e tal, não deixa muito claro, ele está fazendo uma mesa, alguma coisa assim, e ele está trabalhando ali para a família, mas ele mora ali nas redondezas, ele é um dos vizinhos. E aí já tem um comercial de cereal que já estabelece também que o pai do Ted, que é o moleque, né, o Vic,
Ele trabalha de publicitário para essa marca de cereal aqui. É, e aí ele vê, fica todo orgulhoso do comercial, que o comercial é um sucesso e tudo mais. E aí o Vic, ele vai jogar tênis ali com o Steve, que eles são amigos e tudo mais. E aí tem até uma cena legal que o Steve, ele coloca a raquete ali na cara dele. Isso é meio que um presságio, acaba sendo um presságio de algo que ele não é confiável e tudo mais, que ele quer se esconder do Vic por algum motivo. E qual é o motivo que ele quer se esconder do pai do Ted? Porque ele simplesmente tem uma amante. E quem é a amante dele? Simplesmente a dona, a mãe do moleque, a mãe da família. Então, é uma situação de talaricagem muito forte que está rolando aqui, né? É por isso que eu falei que no começo do vídeo que é uma situação bem novela que está acontecendo aqui. Mas é isso, tem o amante ali. E a gente também tem uma situação de direção muito boa, que logo depois que filma a dona tendo um caso extraconjugal, a gente vê ali um frame da família separada ali pelas colunas da janela e tudo mais, que é um tipo de direção muito bem feito, né? Muito bom essa direção. E logo depois disso, a gente vê que deu problema no comercial, né? Começa a dar um problema no comercial ali, que as crianças que tomavam ali o cereal, né, na verdade, elas não estão legais, tipo, elas estão passando mal com o cereal, alguma coisa no corante e tal, então deu problema e aí ele vai ter que viajar, o Vic ele vai ter que viajar por uns dias a negócios para tentar resolver essa questão publicitária do comercial. Isso não entra muito no roteiro aqui do filme, mas tem muito no livro, tá? Isso é uma coisa que tem muito no livro. O livro ele perde muito tempo, muitos capítulos, e aqui no roteiro ele é cortado. É só esse pedaço aqui mesmo, e é isso. A dona ela fica sentida e acaba terminando com a amante ali, né? Mas aí acontece o flagra, né? Que eu vi que ele tá voltando ali para casa e ele encontra a dona ali, o Steve Camp ali brigando, etc. E aí ele já saca que é uma situação de amante. E aí logo depois a gente é apresentado finalmente a família do mecânico, inclusive o Cujo. O Cujo ele é o cachorro dessa família. Aqui no filme essa família é totalmente jogada de lado também. No livro mostra que o mecânico ele é abusivo com a família e a mãe quer fugir com o filho e tudo mais. Então tem toda essa situação. Aqui não, só fala que a mãe ganhou na loteria e tudo mais e que vai viajar por um fim de semana e vai ficar por isso mesmo e é isso. E aí o mecânico vai ficar lá sozinho com o cachorro. Basicamente é isso e eles nunca mais aparecem no filme. No livro já tem toda uma construção, né? Mas aqui eu também acho que é um pouco assertivo, porque para não deixar algo muito grande, algo muito longo, uma história muito longa, paralela. Só que tem uma impressão que nesse filme, como eles fazem isso, parece que no final do filme essas situações acabam ficando sem conclusão, né? Então tem esse problema. Eles cortam isso do livro, porém acaba ficando sem conclusão no final do filme, porque eles não focam muito nisso, né? Esse mecânico, inclusive, é o mecânico em que a família lá, o Vic, a dona, eles levam os carros para ele consertar, né? E aí a gente tem aqui um take muito legal do ponto de vista do Cujo, olhando para o dono enquanto ele conversa com um amigo ali, né? Enquanto ele bebe, tem até um plano aberto aqui legal que mostra ali. E aqui mostra também que o Cujo ele já está infectado com o vírus da raiva, porque ele está com o ouvido muito mais aguçado, né? A audição dele está muito mais aguçada, ele está ouvindo os sons muito mais altos do que o normal e isso acaba impactando, né, no humor do cachorro. Tu vê que ele se incomoda muito com essa audição mais aguçada, né? Então aqui já começa a ter uma construção do cachorro que era dócil
ficando agressivo, né? Logo depois disso, a gente vê o moleque, né, o filho do mecânico, procurando o Cujo de manhã cedo, assim, porque eles vão viajar, né? O filho e a mãe vão sair dali, né? Vai ficar só o mecânico, e ele vai procurar o Cujo ali na névoa, né? E ali a gente começa a ver o Cujo já baboso e tudo mais, e aqui a gente vai falar do trabalho de maquiagem, que é um trabalho de maquiagem, principalmente do cachorro, um trabalho muito bom. O cachorro, a gente vai vendo a piora gradual do cachorro através da maquiagem. Começa a misturar sangue com pus, com baba. Então, isso é muito legal, né? E só que aí aqui o Cujo ele começa a estranhar, né? Começa a rosnar pro próprio dono, né? Que é o moleque. Só que em determinado momento ele ainda tem um pouco da consciência. A raiva ainda não dominou o cachorro de forma completa. E aí ele tem esse lapso de consciência e aí acaba indo embora para não machucar o seu próprio dono, né? Então é uma cena bem legal, uma cena que já constrói essa tensão, já é uma cena bem tensa, mas acaba que o cachorro ele tem um lapso de consciência e ele decide sair de perto para não atacar o seu próprio dono, né? Mas logo depois, né, do Cujo indo embora, a gente tem uma cena aqui do Vic indo para a viagem de negócios dele, né? Aí a dona até tenta conversar com ele, essa é uma parte bem novelona, né? Que, não sei o que você vai fazer? Ele fala, não sei ainda, quando eu voltar a gente resolve, a gente conversa, blá, 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 e ele vai embora, né? E aí a gente tem uma cena do amigo do mecânico ali, tá ali de boaça, e aí vem o Cujo, encara ele e começa a atacar ele. E aí tem uma cena que tem uma parte bizarra aqui, que o Cujo é um São Bernardo, né? Só que aí eles usaram outros cachorros de outras raças na produção do filme e maquiaram assim para parecer que é um São Bernardo e tudo mais, só que em algumas cenas dá para perceber que é outro cachorro. Por exemplo, nessa, que a gente dá um close e claramente não é um São Bernardo, é outra raça, né? Mas tudo bem. E aí tem os ataques ali, né? E aí tem o Cujo atacando, fazendo sua primeira vítima, que é esse amigo do mecânico. E aí tem os closes, aí são nesses closes que aparece o dublê, né, do filme, fantasiado de cachorro, e não dá para perceber, porque são closes, aí são as imagens muito tremidas e tal, então não dá para perceber muito sobre isso, que parece mesmo que é um cachorro, então é muito bem feito isso. É uma coisa de direção que, assim, respeita a limitação que tem. O diretor sabe que se filmasse o ataque com um dublê gigante ali em cima, fantasiado de cachorro ia ficar tosco. Então ele teve essa decisão criativa que ficou muito, muito legal. Aí o mecânico chega na casa do amigo ali e ele acaba encontrando o amigo morto, que tem também um efeito de maquiagem, um efeito de gore muito bacana. Apesar desse filme não ter tantos efeitos de gore, esse efeito aqui em específico é bem bacana. E aí o Cujo ele acaba atacando o mecânico. A gente vê aí que ele já tá bem, né? E a maquiagem do cachorro é sensacional. Então a gente vê que ele já tá atacando o mecânico e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, a gente vê que tá dando problema no carro da dona, né? E aí ela vai consertar o carro, tá dando problema justamente no alternador do carro. Quem dirige sabe, né? Que se dá problema no alternador, chega uma hora que o carro ele não recarrega mais a bateria, e aí o carro ele simplesmente não liga mais, né? E aí ela leva o carro no mecânico com esse problema, ela leva o filho dela, o Ted, junto, né? Com ela, porque o pai viajou e tudo mais, então só tá ela e o moleque. Então aqui a gente começa a ver como é que é essa construção desses elementos. Tem a traição, que mostra que o Vic não tá legal com a dona, que aí ele teve que viajar em questão de negócios e tudo mais, para ela ir, e o carro dela começa a dar problema, e esses elementos são colocados antes na história, o carro dela indo dando problema aos poucos, até ela ter que levar no mecânico e tal. Tem até um momento no passado que o carro do cara dá problema, ele leva no mecânico, o mecânico conserta. Então tem toda essa construção até chegar nesse momento aqui. Ela chega lá na casa do mecânico, né? E aí a gente vê como é que é a casa do mecânico.
que não tem nada. É só um... É como se fosse uma fazenda, né? No meio do nada ali a casa dele. É outro elemento já construído, que é no meio de uma estrada de terra. Ele mora meio que isolado ali, né? E aí tá lá ela e o Ted e tudo mais, ela abre a porta do carro, né? E ela vai ajudar o Ted ali com o cinto, que o cinto não quer soltar e tal, para ela ir lá dentro procurar o mecânico. E aí a gente tem a câmera se aproximando, assim, da porta aberta, né? Essa porta aberta e tudo mais, a câmera vai, se aproxima. Como já é estabelecido que a gente tem o ponto de vista do Cujo, a gente vê, cara, ele vai atacar ali. Ele vai atacar ali. E quem já leu o livro, né? No livro, ele ataca por essa porta, da porta do motorista. Então a gente já tá esperando que ele vai atacar por ali. Só que aí tem uma sacada muito boa de roteiro e de direção que ele muda isso em relação ao livro, que enquanto está se aproximando ali daquela porta, da perna da dona e tudo mais, o Cujo vem com um jump scare pulando do outro lado. Então isso é algo muito bacana que foi feito aqui. É uma mudança muito, uma sacada muito boa, que até quem lê o livro vai tomar esse susto, esse jump scare, né? E aí começa a segunda parte do filme. Lembra que eu falei que o filme ele é dividido em duas partes, né? Aqui começa a segunda parte, que é justamente vai ser isso até o final do filme, o Cujo atacando os dois dentro do carro, tentando pegar eles dentro do carro. E aí ela fecha a porta do carro, fecha o vidro do carro, e aí é um caos generalizado ali, e dá pra perceber às vezes que o rabo do cachorro tá balançando, porque para fazer essas cenas eles colocaram os brinquedinhos do cachorro, né, ali dentro do carro para ele tentar pegar, e aí usaram os efeitos sonoros depois, na pós-produção, que eles colocaram efeito de sonoro de cachorro raivoso, né. E aí tem a cena do ataque, né, que aí é muito boa, é uma cena muito boa, né, a gente vê também o desespero do moleque ali dentro, né, a gente vê também o Cujo subindo em cima do carro, tentando atacar, arranhando e tal, então é uma coisa muito tensa, é uma cena muito tensa, aí tem gritaria, tem um cachorro latindo, tem cachorro gritando, e tudo ao mesmo tempo, a mãe desesperada, o moleque chorando, o moleque gritando, desespero, então tudo isso dá essa situação limite que eles estão dentro do carro, o carro fechado, com um cachorro assassino ali, e não tem ninguém por perto. Então essa é a parte boa do Cujo, esse é o ouro do filme, né? Que é toda essa situação. Esse primeiro ataque passa, o Cujo ele meio que desiste momentaneamente, né? E aí a dona tenta ligar o carro, mas lembra que eu falei sobre a situação que é justamente o alternador do carro que está dando defeito? Ela tenta ligar o carro e o carro não liga. A bateria do carro morreu. E a gente tem uma perspectiva legal ali, que é o cachorro grande ali, né? Um jogo de perspectiva, um cachorro grande olhando para o carro pequeno ali ao fundo, né? E a fotografia também, que tá meio alaranjado, que no livro fala que é o verão mais quente dos últimos tempos, então tá um calor absurdo. Em nenhum momento no filme fala isso, mas é aquela situação que eu falo de roteiro, né? Que é o mostrar, não contar. Então ele coloca essa fotografia muito mais quente para ter essa sensação de calor, né? E aí, depois disso, tem uma outra situação bacana, que é o seguinte, que ela fala assim, não, vamos esperar o carteiro chegar, porque o carteiro vai chegar e tal, e vai ajudar a gente. Só que aí corta pro carteiro, porque o que acontece? A família do mecânico, como eles iam viajar, eles falaram pro carteiro não entregar cartas no período que estava de viagem. Então, isso é estabelecido ali, por que o carteiro não vai, né? Até lá, é por causa disso, porque a família falou pro carteiro não ir nesse caso. Bem, depois disso, o telefone começa a tocar dentro da casa, né? Porque está estabelecido que no roteiro antes que o moleque ia ligar para perguntar como é que estava o custo e tudo mais. E aí isso acontece, o telefone começa a tocar e o Cujo fica louco, né? Com o som do telefone tocando e tudo mais. E aí ele atiça em cima do carro de novo. E aqui tem uma cena legal que é o segundo ataque do Cujo, né? Que ele dá uma cabeçada na porta do carro ali, né? E começa ali o outro ataque. E aí a câmera começa a filmar o cachorro atacando o carro de novo. E aí aquela tensão, tudo de novo. O moleque gritando, um calor absurdo, todo mundo suando. E aí a gente tem toda essa tensão construída tudo de novo. E aí a dona ela resolve
sair do carro porque ela vê que tem um bastão, aquele bastão de beisebol, ali no quintal. Então ela resolve sair do carro, a ideia dela é sair do carro, pegar o bastão, dar uma paulada no cachorro e tentar de alguma forma sair dali, procurar ajuda, né? Só que aí no momento que ela sai do carro, o Cujo já tá ali à espreita, né? Ele ataca ela e ela acaba sendo mordida ali. Que é uma situação que, meu Deus do céu, né? Se a raiva é transmissível, não sei como é que funciona a transmissão do vírus da raiva, mas essa mulher aí tem que tomar uma vacina antirrábica logo de cara, senão ela vai acabar morrendo ali em questão de dias, né? Mas ela é mordida e aqui a gente tem uma situação muito bacana que é a câmera girando ali, filmando ela numa situação ali quase que agonizando e filma o moleque ali chorando e aí a câmera fica girando assim, eles dois em 360. É uma cena muito bacana, muito tensa. Aqui a tensão do filme já subiu para os andares de cima. Fica uma tensão absurda construída a partir disso, né? E aí a gente corta ali pro Vic voltando para casa, né? Porque ele liga para casa, né? E ninguém atende. E aí isso é motivo dele se preocupar a ponto dele largar o trabalho dele, a reunião de negócios, para voltar para casa. No livro não é assim. No livro ele liga para casa, ele percebe que ninguém atende, ele liga para a polícia vai até a casa dele, a polícia avisa para ele que não tem ninguém lá e que a casa dele foi arrombada, né? E aí isso faz ele voltar para casa. Aqui não acontece isso. Aqui ele só liga, ninguém atende, ele, deu merda, vou voltar para casa. E aí o vandalismo na casa dele acontece depois, porque o amante, ele não satisfeito com o término da dona e tudo mais, o amante ele vai até a casa e começa a fazer os caralhos dentro da casa dele, né? Só que aqui no filme isso acontece depois, né? O vandalismo na casa já é quando o Vic chega, que aí acontece dessa forma. Voltando lá pro carro, a gente tem aqui o Ted passando mal, ele começa a ficar com falta de ar e tudo mais. E aí é uma cena muito tensa, porque assim, o moleque tá passando mal, o cachorro tá em cima, tá sendo o moleque passando mal, a mãe tentando reanimar o filho, fazendo ele respirar porque ele tá com falta de ar, e o cachorro atacando e tal, e tudo ao mesmo tempo acontecendo, e tu fica, meu Deus do céu, eu vou infartar vendo isso, né? E aí tem essa situação do vandalismo na casa, corta pra lá de novo, tem a polícia investigando ali, né? E a polícia interroga o amante, e o amante fala, não, fui eu mesmo, mas eu não cheguei a ver eles. Eu não cheguei a vê-los em nenhum momento. Beleza, pra onde que ela iria e tudo mais? O carro dela deu problema, ela falou que iria no mecânico, né? Aí o xerife falou, então eu vou lá no mecânico ver se ela passou lá, né? E aí o xerife, ele chega na casa do mecânico, a gente pode ver até o carro ali do fundo, ele não vê ali, só que aí ele bate cara com quem? Com o Cujo, que começa a atacar ele de uma forma desesperada, né? Então, a gente tem essa situação ali do cachorro atacando o xerife acaba indo de base, né, ali, e a gente vê também que o Ted, ele tá desacordado. O moleque, ele, tipo, tá moribundo ali dentro do carro, ele não tá mais aguentando, e a dona resolve sair do carro, fazer aquele mesmo plano. Ela tá ferida e tal, ela resolve sair do carro, pegar o bastão e tudo mais, e aí a ideia dela é ir até o xerife para ver se tem alguma arma e tudo mais para conseguir matar o cachorro ou algo do tipo, né? Então ela faz isso, ela pega a madeira, né? E acaba batendo ali no Cujo, e aí a madeira quebra e ela acaba dando uma estocada ali no Cujo e acaba matando o Cujo ali com a madeira. Mas aí a gente tem uma outra situação, ela pega a arma do xerife, a gente tem uma outra situação também nesse filme, que é o Ted dentro do carro, porque ela sai do carro, mas só que ela não consegue, a porta do carro bateu, sendo que as duas maçanetas, os dois lados, não estão mais funcionando, porque o Cujo acabou arrebentando ali, né, a maçaneta do carro. Então a gente tem essa situação do moleque dentro do carro, um calor absurdo, essa situação final e tal, e ela não conseguindo abrir o carro para tirar o garoto de lá de dentro. Então ela pega ali a coronha da arma, bate no vidro
e acaba quebrando o vidro, que tem uma situação de uma atuação muito boa da Jill Wallace aqui. E aí leva para casa, o Ted acorda, né? Ela molha ali, dá um pouco de água dentro da casa do mecânico, né? E aí o Ted começa a recuperar a consciência, que essa talvez a principal diferença do livro para o filme, porque no livro o Ted, ele morre, o garoto ele morre desidratado, né? E aqui no filme eles não tiveram essa coragem, né? E deixaram o moleque vivo. Mas aí tem, como todo filme de terror, todo filme de monstro que se preze, tem aqui o Cujo reaparecendo na última cena. E aí a dona já tá com a arma, ela atira no Cujo, matando ele. E aí corta pro Vic, pro pai, que o Vic ele chega e fala em algum momento passado, ele fala assim, ué, o xerife não voltou, foi na casa do mecânico, não voltou, e o investigador falou assim, não. E aí o Vic ele decide ir até a casa, só que quando ele chega lá já tá tudo resolvido e tudo mais, e ele pega ali, encontra com a dona e o Ted, e o filme acaba aí. Essa imagem congela e sobe os créditos. O que é bem, porque assim, não mostra o que aconteceu com a família do mecânico, não mostra o que aconteceu com o amante, não mostra nada disso, né? Então fica uma coisa muito acaba do nada. Você fica com uma sensação de tipo assim, pô, poderia ter uns minutinhos a mais ali, só um epílogo, só para mostrar o que aconteceu. Porque a gente acompanhou por metade do filme uma trama sendo construída e acaba. Tipo, o cachorro morre, encontra e acaba do nada. Então é um final muito abrupto, né, pro filme. Porém, é um filme que eu gosto muito, é um dos meus filmes de terror favoritos. É um dos filmes mais tensos que eu vi na vida. Talvez aqui fazendo essa review, você não perceba o quão tenso é esse filme. Mas se você assistir, você vai sentir a tensão do filme. Porque é uma tensão muito bem construída. Então, vale a pena ver Cujo, mesmo você já sabendo dos spoilers aqui e tudo mais, vale a pena você procurar para assistir. Beleza, pessoal? Então é isso, esse foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, muito importante para a gente conseguir dar continuidade nesse projeto aqui, tá? E me siga nas redes sociais, os links estão na descrição, comenta aqui embaixo o que você achou do Cujo, se você já assistiu esse filme, e dê sugestões também de outros filmes para fazer review aqui no canal, beleza? E também segue lá no meu outro canal, tá bom? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.